Carlos Rodrigues, Rádio Central. Cristóvão, boa tarde. Com a vitória do Brasil de Pelotas sobre o Cruzeiro ontem, o Guarani entrou na zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro. Claro que é cedo, muito campeonato pela frente ainda, mas é uma pressão adicional para vocês que vivem uma fase ruim, apenas uma vitória em 7 rodadas. Queria que você falasse dessa pressão a mais, né, de entrar em campo para enfrentar o Operário no sábado, sabendo que o time está na zona de rebaixamento. Boa tarde. Sabemos que o momento não é fácil, o momento está difícil, é momento de ter tranquilidade. E agora não é momento de olhar a tabela não, é pensar ponto a ponto, jogar fora, sabemos da dificuldade que é o adversário que vamos enfrentar. E agora é jogo a jogo, tem muitas rodadas pela frente e agora é pontuar para que a gente possa sair dessa situação. E uma segunda pergunta, eu queria que você falasse, né, sobre a sua entrada no time, né, já há alguns jogos, você conquistou a posição de titular, né, ainda com o Carpini, foi mantido nesse jogo aí, nessa transição do Carpini para o Ricardo Catalá. Você falasse, né, sobre essa sequência que você deve ganhar no time titular e também sobre se tornar o capitão do time, né, você era o reserva e quando entrou no time titular já como capitão, queria que você falasse sobre essa situação. Então, deixar bem claro aqui, Pablo é um grande lateral, vem fazendo grandes partidas e o professor me colocou no time, né? Eu estava esperando por essa oportunidade. Cada um que lute pelo seu espaço, porque vai ter espaço para todos aqui dentro da equipe nesse momento. E agora é pegar essa sequência aí e jogar bem. E sobre o capitão, acho que a liderança é de todos aqui dentro do grupo. A partir do momento que você veste essa camisa, você tem uma pressão. E que todos sejam líderes nesse momento aí, para que a gente possa sair dessa situação e almejar coisa melhor na competição. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Oi, Cristóvão. A minha primeira pergunta é sobre o seguinte. Você, como capitão, aproveitando o gancho do colega, como é que deve ser a postura de um capitão atual em um momento tão complicado na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B e como lidar com o nervosismo e a ansiedade que foi nítida da equipe no empate contra o Oeste para os próximos jogos? Como deve ser a postura? Boa tarde. Então, a postura do capitão é liderança, né? Ter tranquilidade nos momentos difíceis. Você conseguir passar tranquilidade para cada um dos jogadores. E é como eu falei, né? Agora é o momento de todos se unir, para que a gente possa sair dessa situação. Eu tinha falado atrás aí que a liderança é de todos, não só o que veste a braçadeira, mas todos que vestem essa camisa, uma camisa grandiosa, que já passaram diversos jogadores. E é momento de ter postura diferente daqui para frente e a gente continuar pontuando e que os resultados bons vão vir. Cristóvão, a minha segunda pergunta é sobre o estilo de jogo do Guarani. Nas últimas partidas, o que foi percebido foi um estilo de jogo de lançamento pelas pontas, aproveitar a alta velocidade dos atletas mais ofensivos, e é uma estratégia que acaba sendo muito desgastante, né? Porque dificulta para fazer a retomada e ao mesmo tempo para puxar contra-ataques também é algo que depende muito da questão física. Este é um estilo de jogo que te agrada particularmente, Cristóvão? Como é que você acha que deve ser a estratégia do time para voltar ao caminho das vitórias? Boa tarde. Então, a nossa estratégia é primeiramente vencer, né? Vencer os jogos, as partidas, e falando sobre nosso estilo de jogo, a gente vai implementando o que o professor vai pedindo, a gente vai fazendo alguns ajustes. É claro que dentro da partida quem toma as decisões somos nós. E nesse jogo aí precisou de um pouco mais de colocar a bola na frente, dar um pouco mais de velocidade. Eu sei que não foi o ideal, mas foi o que a gente tentou fazer para poder vencer a partida. Tomamos algumas decisões erradas, mas o professor está ajustando a nossa equipe para que a gente possa jogar da maneira correta e vencer os jogos. Marco Guarizo, Rádio CBN. Boa tarde, Cristóvão. Como já foi perguntado, né, de você ter ganhado a posição do Pablo, que tipo de característica que você oferece mais para o time, né, sendo mantido como titular? Um pouco mais de consistência defensiva, mas também pode chegar mais no apoio. Como que você vê essa sua função aí como titular do time na lateral direita e o que é pedido para você, principalmente agora, né, com a troca de treinador? Boa tarde. Então, como eu já havia falado, né, Pablo, um grande lateral, vinha fazendo boas partidas e eu ganhei essa oportunidade. E eu sou um lateral que gosto de atacar,
Estou buscando a minha condição física ideal. Como todos sabem, eu estava com Covid e aí eu estou me recuperando. Graças a Deus tive todo o apoio do Guarani, todo o apoio de todos aqui. E tá tendo essa sequência de jogos aí, vai ser muito bom para mim, para que eu possa entregar tudo aquilo que o Guarani espera de mim. Também sobre a troca de treinador, Cristóvão, claro que é muito cedo, né? O Guarani jogou na segunda-feira, agora os treinamentos começaram efetivamente com o Ricardo Catalá, mas que tipo de mudança no estilo de jogo ou nas orientações do treinador você pode passar aí nesse início de trabalho da nova comissão técnica? Boa tarde. Ainda é muito cedo para falar alguma coisa aqui sobre essa troca. O treinador tá implantando a maneira dele de jogar, o estilo de jogo dele. Hoje a gente teve um dia para treinar com ele, mas ainda é pouco tempo. Mas o pouco tempo que ele tem passado com a gente, ele tem falado bem, tem nos mostrado a maneira que ele quer que jogue, e nós vamos colocar tudo dentro de campo no próximo jogo. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Cristóvão, você acha que neste momento é hora de se fazer contas pela atual situação do Guarani? É tirar primeiro o Guarani desta situação complicada para pensar em algo maior depois? Boa tarde. É o momento de ter calma, né? Não ficar olhando tabela. É claro que nós todos estamos preocupados com a situação da equipe neste momento. Estamos alguns jogos sem vencer e queremos vencer para que possa colocar o Guarani numa situação melhor. E a gente sabe aonde a gente quer chegar, é ter calma, né? Assim como a gente estava por cima no Campeonato Paulista, hoje a gente está por baixo e a gente não vai continuar nessa situação. A gente vai melhorar, vai crescer dentro da competição e vamos terminar bem. Quando uma equipe está na situação que o Guarani se encontra, acredito que a conversa ela tem que acontecer dentro do próprio grupo para buscar o objetivo. Isso acontece no elenco do Guarani? Vocês, jogadores, trocam ideias sobre a situação da equipe na competição? Então, a cobrança é válida, né? A gente tem se cobrado sim. A gente não vai falar o que a gente conversou na nossa reunião, mas tem nos cobrado. São jogadores que estão querendo muito jogar, querendo muito vencer. Cada um está agarrando a sua oportunidade. Treinador novo. Temos que fazer diferente, né? O que estava fazendo antes, né? Decisões diferentes. Ter um pouco mais de maturidade dentro da competição, né? É uma competição difícil. E agora é tentar melhorar. A cobrança está atendendo o grupo e a gente não pode falar o que a gente está conversando lá. Thaís Helena, canal Esportes Online. Boa tarde, Cristóvão. Gostaria de saber a sua opinião sobre a troca de comando do Guarani. Você acha que uma nova comissão técnica pode proporcionar um novo estilo de jogo para a equipe dentro de campo, um novo ar, digamos assim, e dessa maneira o time voltar a vencer? Boa tarde. Então, ninguém quer uma troca de comando, né? Ainda mais da maneira que foi. Os resultados que estavam sendo negativos. Todos são muito gratos ao Carpini por tudo que ele fez ao Guarani, por tudo que ele fez por nós. E ninguém quer, mas houve a troca de comando. E chegou um treinador maravilhoso também, um cara que conhece bem o Guarani, conhece o futebol paulista. E vamos seguir buscando os resultados positivos. Cristóvão, no mês passado, o Guarani divulgou que você e o volante Igor Henrique testaram positivo para a Covid-19. É claro que o departamento médico avaliou vocês, já estão bem liberados, né, para jogar com a equipe. Mas como você se sente nesse momento? Conta um pouco também como foi esse período de isolamento e a preocupação, né, sua para poder voltar em campo. Boa tarde. Então, eu fiquei afastado, né, durante 20 dias, mais ou menos. Fiquei em um hotel. Isolado de todos, não pude ir para casa, meu filho nasceu, e eu fiquei 20 dias longe, né? Era uma expectativa muito grande que eu tinha, e Deus me abençoou, me concedeu um filho. Eu fiquei de 20 dias longe, né, isolado, e o Guarani deu todo apoio, deu tudo que a gente precisava,
E agora eu estou recuperando, né? Estou retomando meu espaço, retomando minha confiança e espero contribuir da melhor maneira para o Guarani. José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Som. Boa tarde, Cristóvão. Em 2014 e 2018, você atuou fora do Brasil, né? E você tem 30 anos, é lateral direito, e no seu currículo fala que você joga também como meia direita. Você já conversou com o Ricardo Catalá para, de repente, ter uma chance nesse meio do Guarani para fortalecer? Porque você é um jogador rápido e que tem bastante resistência. Você conversou com o técnico para ter uma chance nesse meio ou você prefere atuar como lateral direito? Boa tarde. Então, eu sempre fui lateral direito, nunca gostei de jogar pelo meio, e o Guarani tem meias qualificado, jogadores que da altura do Guarani, que pode fazer essa função melhor, então eu prefiro ficar jogando na lateral mesmo. Regis Melo, GE. Globo. Cristóvão, boa tarde. O Guarani tem nesse momento a pior defesa da Série B, são 11 gols em 7 jogos. Como que o Catalá viu isso? O que ele tem proposto para vocês? E como que tem sido essa primeira semana de treinos com o novo treinador, especificamente no quesito defensivo? Ele está tentando implementar a maneira dele de trabalhar, né? Está tentando passar para a gente com clareza, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa evoluir. E nesse momento aí ele está falando bem pouco, está ajustando a equipe, porque é muito pouco tempo para trabalhar ainda. E é isso aí. Aos poucos a gente vai se encontrando dentro da competição e o treinador vai colocando tudo aquilo que ele quer que a gente faça dentro de campo. Gustavo Marques, Portal Futebol Interior. Boa tarde, Cristóvão. Entendemos que seja complicado no momento como esse falar sobre ambiente extracampo e também sabemos que a função de jogadores e dirigentes são diferentes. Mas a dúvida que fica para o torcedor é se existe problema emocional, porque fica visível quando o time toma um gol, não tem poder de reação e acaba sofrendo muito mais com os contragolpes dos adversários. Gostaríamos de saber se a comissão técnica tem trabalhado em relação a esse quesito. Boa tarde. A gente tem conversado, né? Para a gente melhorar nesse quesito, na atenção e na hora que tomar o gol, seguir adiante, em frente, tentar fazer outro gol, não se abater, porque futebol faz parte, né? Você tomar o gol, mas você não se abater, ter personalidade. E a gente tem conversado bastante, o professor tem conversado com a gente e o grupo está totalmente unido. A gente pedir desculpa ao torcedor aí pelo esse momento ruim, mas é que essa fase vai passar e vamos estar todos juntos lá no final comemorando.